queridos, beleza? Bom dia, bom dia. Esse final de semana eu descansei mais, descansei assim, né? Na sexta-feira, no sábado, fui para Socorro, né? E voltei à noite. No domingo, fiquei meio preguiçoso. Aí a mulher tá em casa, aí nós fizemos algumas coisas. E acabou por eu não ter, fiquei dia de descanso. Mas bora lá, vamos sacudir e vamos que vamos. Senhores, olhando para cá, todas essas linhas que você está vendo aqui no meu gráfico são aquela região que era para ser uma desmontagem, virou um order block. Só que agora precisamos saber alguns pontos. Por exemplo, temos alvo no 800, 780 aqui. Esses dois são topo. Então, para que você entenda todo o fio da meada, vamos aqui, ó. Eu vou colocar no grandão, tá? No 250R. 250R, nós falamos que ele podia fazer qual estrutura? Segunda tentativa, certo? E tá tentando. Segunda tentativa porque violou um fundo. Violou o fundo, então ele pode vir para a segunda tentativa. Beleza? Isso foi que nós já vínhamos falando faz tempo, tá? Então isso não foi segredo para ninguém. O que ficou um pouco obscuro foi quando a gente caímos por 120. Aí caímos aqui por 120. Aquilo que ele estava criando uma desmontagem, ele virou o quê? Virou um order block. Na sexta-feira, ele criou esse brick positivo aqui pra gente. Então, a contagem para desmontagem já não existe mais, tá? Então, a gente descarta a desmontagem, beleza? Fechou. Agora, nós temos nós estava operando, né? Nós ficamos um bom tempo operando, o quê? Uma range gigantesca, né? Então, nós tínhamos uma range daqui para cá, do 120. Então, isso nos ajudou, né? Então, nós tínhamos essa range aqui, a saber mais ou menos para onde o mercado queria ir dentro dessa range. Então, nós tínhamos essa range aqui. Beleza, Charão, mas não está me ajudando ainda. Então, vamos lá agora alguns detalhes do 120 e precisa marcar. Como vocês viram, o 727 é um ponto do 250R. Então, o que nós fizemos aqui? O que eu fiz? Marquei o 604, que foi o fundo mais fundo que ele fez, perdendo esse fundo do 120 e perdendo lá atrás o 640, que era um fundo também do 120. Não, mas esse aqui, esse 640 foi agora. Então, esquece 640. E esse aqui era o fundo do 250R. Então, se ele quisesse ser vendedor, na última vez que ele veio aqui pagar os 604, ele tinha que dar continuidade. E aí ele não deu. Então, observe aí o que eu tenho marcado. Eu tenho os pontos PRT do 120, né? Fundo, meio e topo. Beleza? Tenho topos marcados, linha verde, linha azul. E aqui é a mesma coisa, linha vermelha e linha fúcsia. Nós temos esse cenário. E agora a gente começa a cair pro caos, tá bom? E aí lá no caos, nós vamos para cá. Olhando agora pro 180, o que nós temos? Nós temos
uma estrutura de baixa aqui, não ativada, fundo duplo, não ativou. Ah, mas fez troca de caráter. Nem é aquilo que eu falo para vocês. Troca de caráter não quer dizer que o mercado vai descer, tá? Ou vai subir. Que realmente vai fazer isso funcionar é inversão de polaridade. Aí nós temos que levar o pé da letra. Inversão de polaridade. Show. Aconteceu? Não, não aconteceu. Só que quando ele faz o fundo duplo, ó, qual que é essa estrutura que ele criou? Uma correção saudável. Por quê? Porque o topo não tinha rompido. Se é uma correção saudável, ele foi. Charlão, se é uma correção saudável, aonde tem alvo então? Então, já no 80R, nosso alvo está lá no 814, tá? 814. Você fala, tudo bem, 814. Mas para ele chegar no 814, primeiro ele vai ter que passar por esse topo e por esse topo. Pode, pode. É trabalho? É, vai dar trabalho. Tá. Só que qual que é a estrutura? Correção saudável, fundo mais alto. Agora eu preciso fazer o quê? Romper quem? Esse topo. Quem é esse topo? Esse topo. Opa. É nada mais, nada menos do que o 783,5. Só que esse cara vai dar trabalho, porque ele é do 120, 80 e 60. Não é uma região fraca para passar de primeira. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui. Então, olhando aqui para o 80, a gente vê um mercado mais comprador do que vendedor. E as estruturas tá mostrando isso pra gente. Charles, para esse mercado ser vendedor, ele tem que perder, começar a trabalhar para baixo de quem? Para baixo do 9.640, tá? Para ele ser vendedor. E não temos estrutura aqui. A estrutura tá aqui, ó. Esse aqui é o A, não ativou o B, tá? No 0,4. Isso pelo 80. Pelo 60, já vemos que tem uns alvos para cima. Então o mercado pode voltar a ser comprador, tá? Então pelo 60. Pelo 60 é a mesma coisa, ó. Não mudou nada. Nós não mudamos nada. Topo, fundo não ativado. Correção saudável, ativado. Então nós temos aqui o que? Nós temos aqui a mesma amplitude. Você lembra que eu falei, ó, não ativou isso aqui. Então não tem venda ainda, com clareza. Você lembra? E aí, quem que é isso? É um disfarçado. Não ativou, voltou para cima. Beleza? Então, no 60 é a mesma coisa. A gente tem o mesmo alvo para cima também, junto com o do 80. Então, nós temos o mesmo alvo, mercado comprador. Tá? Ó, o mesmo alvo que do 80. Lá no 814. Tá? A mesma coisa. Isso é bom. Beleza? Vamos cair por 35, porque nós somos position, nós somos intraday. Então, beleza. Aqui é onde o bicho pega. Olha lá. Fez uma inversão de polaridade. Opa, desculpa. Uma troca de caráter. Não ativou a inversão de polaridade, né? Perdendo. Só que aí você fala, Charlão, peraí, cara. Olha aqui, Charles. Ele fez um A,
BC e ativou. Pagou o alvo? Não pagou o alvo. Ó, não pagou o alvo. Ô, caceta. O alvo está em aberto. Por quê? Porque não matou o A. Ainda o A prevalece. Mas vamos ver um negocinho aqui. De repente, quando os compradores ganham, acho que faz topo duplo aqui, ó. Nesse topo, desce e faz fundo duplo. Isso aqui estopa no primeiro momento os vendedores. Os compradores, por sua vez, falam, cara, precisamos reagir. Faz uma estrutura disfarçada com uma verdadeira. Olha só. Se eu colocar na verdadeira, o alvo dos 632 não foi pago. E eles reagiram antes, olha cá. Reagiram antes, né? Reagiram antes. Por quê? O que eu falo primeiro? Primeiro o disfarçado. Agora, olha só que legal. Quando você tem o disfarçado primeiro. Pagou um alvo, pagou o segundo no... Você lembra que eu toda hora ficava gritando na sala? Ó, o 639 tem que ser pago, 639 tem que ser pago. E aí ele pagou os 640 e automaticamente já fez uma estrutura de compra. Charles, mas não ganhou o topo. Qual que é a estrutura que ele tem que montar? Correção saudável. Montou uma correção saudável? Deixa eu tirar esse cara. Montou uma correção saudável? Montou, né? Então, no primeiro momento, a gente tinha esses alvos aqui, ó. Ó, pagou os 3. No segundo momento, nós temos esse cara aqui pagando na sexta-feira o alvo do 771. Pagou. Você fala, beleza. Pelo 35, ele cumpriu o que tinha que ser feito. O segundo alvo dessa estrutura se encontra no 802. 814 é do grande. Você fala, só que quem está no 900 no 795, o A ter treta, vai ter treta. Beleza. Até então, tranquilo. Já cumpriu aqui o 775, primeiro alvo. Beleza. Se eu caio por 25 agora, aquele que era disfarçado no 35, você lembra da mesma amplitude? Era um verdadeiro lá no 25. E aí o mercado deveria voltar daqui. Ou quando ele chega aqui, ó, ele faz a sua venda, mas não dá continuidade. Não dá continuidade. E aí, na mesma região, ele cria uma estrutura disfarçada. Então você fala, beleza, hein? Show de bola. E olhando para todo esse cenário, não temos ainda, até o momento, uma estrutura de queda. E o alvo desse disfarçado, ele se encontra no 780,91. Tá ali, ó, primeiro take do 12,25, tá? E aí, o segundo, olha onde tá, 813. Lembra do 14? Tá, Charlão? Nós sabemos que o mercado, ele não vai de uma vez. Ele precisa ir e voltar, fazer a sua correção e colocar dinheiro no bolso, os grandão. A
pergunta que eu te faço é, aonde esse mercado pode, como vocês estão vendo aqui, ele não tem topo. Essa região é uma região compradora, do 727 ao 712. Lembra? 712, 712. 712 é uma região compradora. Tá bom? Show. Então a gente já temos aqui uma região compradora se o mercado voltar. E nessa região a gente espera o quê? Gatilho. Olhando para trás também, nós estamos vendo que aqui um topinho também. Opa, reforçou, tá? Beleza. E aí, vamos para o nosso último 12R. É a mesma região do 25 disfarçado. Então, a mesma região. Houve uma inversão de polaridade. O mercado, ele segura na inversão de caráter na sexta-feira. Olha aqui, se eu pego aqui, olha aí onde ele dá a compra, exatamente no 27. Então, isso para nós, que nós estamos estudando dia após dia, é o que eu falo para vocês. Senhores, região, estrutura, gatilho. Então, se eu vou deixar essa linha vermelha aqui, então na sexta-feira nós vendemos aqui, beleza, PRT, bonitinho, pá, pegamos a venda, já fizemos o nosso dia e aí muita gente entrou comprada também. Então, aqui, olhando para cá, olhando para o 12, para esse mercado virar vendedor, ele tem que perder quem? Esse cara, 42. Só que já logo na cara eu tenho uma região compradora, que é o 27 ao 72. Tudo isso aqui é uma região compradora. Então tem que estar anotado? Tem. Charlão, o que é o 69, 769? É a troca de caráter, o final da troca, a saída, né? Da troca de caráter de quem? Do 250R, tá? Então é isso. Temos aqui um PRT, temos alvo, temos 2 topos, tá? É isso que nós temos. Bateu aqui nessa região. Vou fazer uma venda? Vou. Até onde? Até mais ou menos aqui, ó. Ó. Você fala, beleza. No 6R. Olha o nosso estudo. Charles, só que ele sinalizou pra gente aqui uma troca de caráter. Só que também ele deixou topo mais baixo, deixou cadeado. Opa, deixou um cadeado. Estava errado em vender aqui? Não. Só que quando eu tinha que segurar essa opção? Eu tinha que segurar quando ele perdesse e ativasse o nosso B, né? Ó, ativasse o nosso B. Ativou o nosso B? Não. Fez o quê? Montou posição, fez um ABC, segunda tentativa e foi embora. Olha lá, violou fundo, ó. Esse carinha aqui, ó, violou fundo. Então, a partir do momento que a gente entende que região que nós estamos operando, qual a estrutura, falta o quê? Gatilhos. Então, você enxerga gatilho aqui, você enxerga gatilho aqui, a pergunta é, por que tanto gatilho? Então, se a gente olha para trás, aqui, ó, nessa região, o que eu tenho? Não há um outro. Então, fez a troca de caráter, não quer dizer que é compra ou venda. A gente só continua na operação se houver uma inversão de polaridade. Porque se tu trocou o caráter, ele mostra pra gente o que? Uma possível correção. Então, se a gente agora pega esse fundo, ó, da onde saiu lá, eu deixei a linha vermelha, para esse topo,
eu tenho uma correção de movimento. Fez a troca de caráter, tem o quê? Uma correção. Aonde ele corrigiu? Qual foi a retração? 38%, né? Eu inverti aqui, tá bom? Mas sabemos que a primeira é 38%. 38% mostra o que pra gente? Fraqueza de movimento, não é isso? Ele tem que fazer uma nova mínima. Fez uma nova mínima? Fez. Ó, se a gente pegar aqui o topo, fez, né? Mas o objetivo dele é ganhar o quem? Esse topo. O que nós temos depois desse topo? Nós temos um alvo no 780. Ele cumpriu o papel dele. O mercado mostrou pra gente, nós sabemos dessa regra. Você fala, beleza? Se nós sabemos dessa regra, aonde que tem estrutura pelo 6, Charles? Qual que é a continuidade do movimento de hoje? Então, nós estamos aqui. A continuidade está exatamente aqui. Ó. Primeiro alvo, segundo alvo, olha onde está o terceiro alvo, lá em cima. E se eu colocar o verdadeiro, primeiro alvo está na cara do gol, tá? 772, segundo alvo 779, aonde? Muito próximo do 780, tá? E assim sucessivamente. Charlão, e se ele voltar? A gente tem que entender que nossa primeira região de compra do pequeno se encontra aqui, nessa região. Segunda região de compra se encontra aqui, nessa região. Então, nós temos toda essa região de suporte aqui. Se, somente se, perder aqui, a gente começa a entender como o mercado vendedor. Por quê? Porque aí nós vamos buscar essa região de suporte do grande, lá do 35, porque lá no 35 não tem topo, tá? Então, é isso que nós temos que ter para hoje. Então, não tem estrutura ainda, tem alvo para pagar, a gente só começa a pensar em venda se, ó, tem esse cara aqui, mas aqui é uma região compradora, aqui é uma região compradora. Você fala, você tem que ter isso no seu gráfico já, beleza? Então tem que ter isso anotado. Fui. Então essa é a estrutura do dólar pro dia hoje, dia 2. Fui.